Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você ainda não viu as partes anteriores, eu vou deixar linkado aqui em cima a nossa playlist, corre lá e assiste, tá bom? Mas antes, assiste esse aqui, comenta, compartilha com os amigos nas redes sociais, dá o seu like e se inscreve no canal para acompanhar tudo que a gente posta por aqui. Sem mais delongas, vem comigo, Hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, eu gostaria de saber se todos os subregistros são possíveis de desenvolvimento tanto em homens quanto em mulheres, ou se existe algum que determinada classificação não poderia desenvolver. Por exemplo, um baixo tem a possibilidade de desenvolver um speaking ou half belting. Como seriam esses sons num baixo ou barítono? Exemplos. Espero ter entendido. Pouco confuso, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Se existem sub-registros que são específicos para Far, né, algum tipo de voz, eu acho que tem que ir um pouco além. Não para Far, para pessoas. Tem tenores que têm dificuldade de fazer falsete. Então, o speaking já é um problema, o falsete é um problema, half belt é um problema. Existem baixos que têm facilidade de fazer falsete e tem baixos que não têm falsete. Então, eu acho que o que você tem que levar em consideração é voz por voz. O que existe são subregistros que são um pouco impossíveis para algumas vozes. Por exemplo, um estrobaço para um tenor vai ter o quê? Uma nota e não vai prestar para nada. Um whistle para um tenor vai ser usado aonde? Às vezes a pessoa vem, eu queria tanto ter um whistle. Tem pessoas que não têm whistle. E tá tudo bem, mas ela tem um flageolet lá em cima que funciona bem para whistle, dá uma disfarçada legal. Então use o que você tem. Estou dizendo que você tem que parar e não desenvolver. Tente desenvolver, claro, mas o som, você pergunta exemplos, o som de um baixo fazendo half belting é o mesmo som de um tenor fazendo half belting, é o mesmo som de um barítono fazendo half belting, depende da altura. Né? Então, na altura que ele tiver, às vezes um baixo barítono consegue fazer half belting mais agudo do que um tenor, por incrível que pareça. Então, não tem um som característico. Então, half belt de um baixo é mais escuro, não tem isso. Porque o subregistro ele tem aquele som característico, né? Sempre igual. O half belt é muito característico, não é? O Fantasma, por exemplo, tem um trecho lindo de speaking. I give you my music. E a maioria dos fantasmas fazem isso de borda tênue, um speaking. E tem fantasmas tenores e fantasmas barítonos. E os dois tem que fazer. Ou seja, Você tem? Então você faz o papel. Você não tem? Então você não faz. é mais ou menos assim. Então vai muito mais além do Far. Vai da característica de cada voz. Porque Far é uma classificação que nós inventamos. Mas as vozes são únicas. Cada voz é de um jeito. Nunca encontrei uma voz igual à outra, apesar de ter encontrado várias muito parecidas. Mas cada uma é de um jeito, tá? Quais as dificuldades técnicas para uma pessoa que possui sulco na prega vocal estudar belting contemporâneo? É possível que ele atrapalhe o fechamento e o controle de ar como a luta vocal? Olha, na verdade, quem tem sulco na prega vocal e quer estudar belting contemporâneo vai melhorar muito a sua voz. Por quê? Porque a pessoa vai ter controle dos seus intrínsecos fechadores, vai ter controle sobre pressão subglótica, vai ter consciência e propriocepção e ele vai se adaptar a esse sulco. Então, o sulco passa de ser uma coisa do tipo, o aluno vem fazer uma aula, ele veio do canto lírico e aí ele fez um exame e o médico disse que você tem um sulco sério, grande. E aí a pessoa fala, não vou cantar, nananã. Aí ela vai fazer aula de belt, daqui a pouco ela esquece que ela tem sulco, porque a voz funciona normalmente. Eu acho que existem patologias que são preocupantes e que realmente nós precisamos tratá-las antes de fazer belting. Exemplo, nódulos. Mas o sulco não é uma patologia preocupante porque você nasceu com ele. Então, você provavelmente na fala já está adaptado a ele. Você só precisa se adaptar no canto. Então, não se preocupe com ele, não dê valor a ele. Entre cantores pop e entre cantores de música, de rock, pop, música popular brasileira, é muito comum
que eles tenham ou um pré-nódulo adaptado, ou um sulco, ou alguma coisa que dá uma voz característica. Você não vai dizer que uma pessoa que canta "Que me va a quedar tus emociones" tem um fechamento completamente normal. Você não vai dizer que isso tem, né, que tá... Eu tive uma professora de canto que foi minha professora, mas assim, enfim, não foi minha professora, me deu um masterclass, vamos dizer assim. E ela falava assim, e ela tinha uma fala espanhola, ela falava, eu não tenho nada nas cuerdas, não tenho nada. Eu falava, não é possível que ela não tenha nada, não é possível, ela tem alguma coisa aí. Mas ela cantava, mas ela não cantava tudo. Ela tinha uma restrição de repertório, não é? Então, a coisa mais importante é você saber quais são as patologias que vão atrapalhar o seu belting. E isso quem vai dizer é fono e médico, e o professor também, junto. E aquelas que não vão atrapalhar. Basta que você faça uma manutenção de exames de 6 em 6 meses, para você ver como é que você está evoluindo. Uma delas é o sulco. Uma vez eu peguei uma aluna que tinha um giro de aritenoides. Quando ela fechava a prega vocal, a aritenoide girava de um jeito que eu nunca tinha visto no exame. É dela. A voz é ótima. Soprano ligeiro, belter, normal. Mas tem um giro ali que eu nunca tinha visto. Tá bom, tem gente que tem microwave na prega. Tem gente que tem muitas características diferentes que causam até, né, diferenças no som, né? Às vezes o processo vocal é maior, tem gente que tem um processo vocal, que é uma partezinha que aduz a sua prega vocal ali, cartilaginosa um pouquinho maior, e aí a pessoa tem mais força de fechamento, tem mais brilho na voz, então nunca vai ser uma coisa que dá pra gente bater o martelo. Às vezes até vendo o exame, às vezes eu discuto o exame com o médico afono, peço às vezes até para repetir. Eu acabei de ver um exame que o médico não era um médico que eu conhecia e ele diz que era um cisto. Daí mandei para a fono e depois a fono, analisando o exame, viu que realmente não era um cisto, era um nódulo bilateral, inclusive. Então, analisando devagar, vendo como o exame foi feito, foi um bom exame, mas a opinião foi diferente. Então, a opinião era um cisto com edema, e aí analisando direito, os dois juntos, não é um cisto com edema, é um pré-nódulo. Então vamos tratar como nódulo. Vamos tratar como nódulo e fica na fono, tratando ali. Então, é sempre muito importante a opinião dos outros, tá? Mas o sulco, com certeza, eu te garanto que vai melhorar com o belt contemporâneo, porque a consciência do fechamento vai ser muito legal. Essa foi a nossa última pergunta do episódio de hoje. E meu piano tocou. E eu tô super feliz que vocês estão fazendo perguntas. Eu tô vendo que as perguntas estão ficando cada vez mais técnicas, né? E médicas e etc. Mas eu também acho legal que as pessoas que estão tímidas perguntem perguntas mais simples. Pode perguntar, não existe pergunta burra, não existe pergunta tola. Pergunte, o que é esse tal desse CT? O que é isso que as pessoas falam com tanta propriedade? Ou o que é voz de cabeça? O que é mix? O que é mix tênue, no caso, né? A minha nomenclatura. Então, perguntem também sobre isso, porque aí as pessoas vão se informando, tá bom? Do básico também. Um grande beijo.